Voltamos a gravar aí, tá, pessoal? Segunda parte da aula. Hoje a gente vai terminar aí a parte de líquidos, tá? Então, terminando hoje o líquido, a gente consegue fazer semissólido na quarta-feira, tá legal? Então, olha só. Quais são os objetivos aí da gente, né? Ao falar de líquidos, tá legal? A gente tem que conhecer essa fórmula farmacêutica, né? Quanto a que aspectos, classificação delas, os componentes dessas formulações, as técnicas de produção, os equipamentos utilizados e também o controle de qualidade, como sempre. A gente viu até agora, tá bom? O que são essas formas farmacêuticas, né? As soluções são formas farmacêuticas líquidas, tá bom? Elas são obtidas por dispersão molecular de um ou mais solutos em um solvente ou mistura de solventes. Tá? Então, como a gente viu, a Catarina até perguntou lá no supositório, né? Qual a diferença de você dissolver para você suspender? Então, aqui a gente já tem outro nome, ó, dispersar. O que é dispersar? É você colocar um certo componente, né, o ativo, em um determinado soluto, um determinado solvente. Esse cara pode ou não dissolver, tá legal? Se ele dissolver, vai ser chamado de dissolução. Se não dissolver, ele vai ser chamado de suspensão. Mas ambos são líquidos, tá? Aí, pessoal, ó, essa expressão de baixo eu coloquei só mesmo para um dado mais específico que você pode usar, tá? Eles podem ser utilizados, ó, através de mistura eutética, né? Mistura verdadeira, tá? Mas isso aí só mesmo a nível de curiosidade, tá? Bem, o que é que essas são soluções? Essas soluções, elas são consideradas ou soluções reais, pseudo-soluções, também chamadas de soluções micelares, ou soluções extrativas, tudo bem? Olha, quando a gente fala em solução real, qual é o exemplo que a gente tem? Xarope simples, né? Um xaropezinho de guaco, um xaropezinho para tosse, né? Um coloratádio, um antialérgico. Alguma solução de conservante e água de cal também, chamada de solução real, é algo que se mistura. O que é pseudo-solução, também chamada de solução micelar? São soluções em que o soluto não está totalmente dissolvido, tá bom? E as soluções extrativas é quando você consegue remover um determinado princípio ativo de uma planta ou de outro material, né? Ele está, na verdade, extraindo aquela substância, formando ali uma solução. Se você, por exemplo, deixar rosas sobre o álcool por muito tempo, o que vai acontecer com ele? Vai retirar os componentes ali alcoólicos e ele vai justamente produzir uma solução. Esse tipo de solução a gente chama de solução extrativa, tá? A classificação das soluções ela também pode ser dada pela via de administração da solução. Então, ela vai ser oral, né? Se for oral. Tem solução também retal. Existe a solução oftálmica. Tem a nasal, a bucal, a parenteral, tópica, otológica, pulmonar e a vaginal. Lembrando, pessoal, que uma solução oftálmica é diferente de uma solução do ouvido, por exemplo. Então, se eu tenho um colírio, galera, eu posso utilizar esse colírio no ouvido. Se não fosse um colírio em antibiótico, eu posso pegar esse colírio e colocar no ouvido. Mas o contrário eu não posso fazer, tá? Eu não posso pegar um medicamento para o ouvido e colocar no olho. Por quê? Porque o colírio, ele é estéril. Então, não tem nenhum micro-organismo no colírio. Mas no medicamento para o ouvido, pode ser que ele não seja estéril. Então, não se pode utilizar no olho, tá? Então, muito cuidado nesse quesitozinho aí. Ó, ela também é classificada ou como medicamento, né? Uma solução, ela pode ser medicamento, pode ser um cosmético, pode ser um saneante, que é também chamado de dome sanitário, tá bom? Pode ser um alimento e também, né, uma solução para fins analíticos, tá? E tomar o quê? Tomar qual, né? Colírio. Ótima pergunta. O colírio você poderia, teoricamente, tomar,
tá? Então, existe, por exemplo, tobramicina, um colírio de tobramicina. Eu posso tomar ele? Pode. O problema é que quando você toma, o que é que vai acontecer com ele? Passar pelo trato gastrointestinal, vai ser degradado lá no estômago, né, pelo pH e por enzimas, aí vai perder a sua função. Então, por isso que você não é interessante tomar ele, né? Não vai ter o efeito mesmo. Mas se tivesse como ele passar direto por essas situações, ele serviria, tá? Então, o problema não é nem na forma farmacêutica, é fisiologicamente falando, né? Ele vai degradar o medicamento. Beleza? Mas tem gente que sim. Então o problema é só com criança de se intoxicar com colírio? Sim. É porque alguns são Não, tipo, um adulto tomar. Geralmente não tem problema, porque a quantidade é pouca. Entendi. Beleza? Cadê o slide? Tá passando, né? Pronto. Então, olha só, quais seriam, né, as vantagens da solução, né, pessoal? A solução, a gente vê que ela é mais homogênea, né? Quando você pega um xaropezinho ali de paracetamol, por exemplo, para beber, é todo vermelhinho, né? Ele é bem homogêneo, bem equilibrado. Por ser líquido, ele já passou pelo processo de dissolução, então a biodisponibilidade dele é boa. Tem várias vias de administração para o líquido, como a gente viu anteriormente, né? Tem uma facilidade na deglutição, então pessoas que não conseguem deglutir um comprimido, né? A solução fica bem mais facilitada. E principalmente a flexibilização de doses, né? Então, por exemplo, a gente tem esse copinho aí, ó. Esse copinho tem de 2,5 ml até 10 ml. Alguns têm até de 12 ml, tá? Então aí você consegue mudar e flexibilizar a dose para um adulto ou uma criança. Aquele paracetamol ali, por exemplo, que é de bebê, por exemplo, um adulto poderia tomar. Obviamente, teria que tomar vários copinhos ali para dar uma dose equimolar para o adulto. Mas também pode ser dado, entendeu? Então, essa questão do líquido, ele pode mudar a dose, tá? Isso realmente pode acontecer. Ó, existem algumas desvantagens, a gente falou só em vantagens. Realmente, o líquido tem muitas vantagens. Mas existem algumas desvantagens para os líquidos também. Dentre elas, a estabilidade química e microbiológica. O líquido, pessoal, por ser líquido, ele facilita reações químicas. E essas reações químicas, elas podem justamente mudar o princípio ativo. Então, olha só, quando a gente tem uma vitamina, né? E a gente toma essa vitamina, a gente está tomando ali ingredientes. Mas quando a gente coloca ali com água, que vai aumentar a absorção, aquela água ali vai fazer com que os componentes do interior, eles reajam entre si, né? E aí ele vai mudar os princípios ativos. E microbiologicamente também falando, é importante que a estabilidade dos líquidos é menor. Como assim, professor? O micro-organismo, ele se adapta melhor em um ambiente que tem água, líquido. Então ele se reproduz melhor, ele consegue infectar mais. Então ali o potencial de contaminação ela é maior no meio líquido, tá bom? Também tem um problema de solubilidade e solvente, né? Nem sempre a gente consegue achar um soluto apropriado para o nosso princípio ativo. Então aí tem também um prejuízo, né? Então a solubilidade diminui, o que vai fazer com que a biodisponibilidade diminua. O outro fator importante também é o sabor. Quando a gente fala em sabor, a gente fala em partes da língua. Então percebe aí que eu coloquei para você uma imagenzinha de uma língua, tá? E nela eu coloquei as regiões em que você sente os sabores. Na ponta você sente sabor doce. Quando você quer verificar se uma coisa é doce, você faz o quê? Você bota a pontinha da língua e você verifica já que é doce, né? Você não coloca no final da língua, tá? Deixa eu ver se esse negócio aqui é doce. Vai botar no final da língua? Não. Então você verifica que uma coisa é doce na ponta da língua, salgado na lateral, ácido entre as duas, tá? E no amargo é lá no final. Professor, e assim, rosa seria o quê? Aí seriam os gostos mais complexos, tá? Não é importante para nós agora, mas só para a nível de curiosidade, o gosto adstringente, você vê aí nessa região rosa, dentre outros. E o que seria, professor, por exemplo, um gosto adstringente? Pessoal, você saber o que é esse gosto, basta você comer uma banana verde. Então, aquela banana verde, né? Quando você mastiga ela,
É como se travasse a sua boca, né? O gosto disso é o quê? Adstringente, tá bom? Beleza, alguma dúvida até aqui? Tranquilo, nesse conteúdo só mesmo bem pontuação, tá? Olha só, quais são os componentes que a gente tem, né, no líquido? Anteriormente, a Catarina perguntou que seria no supositório. E no óvulo? Ali a gente está falando de coisas sólidas, então teria os adjuvantes de sólido. Obviamente, como por exemplo, um supositório, não vai ter deslizante, né? Porque não vai ter pó para deslizar. Mas espessante, vai ter edulcorante, vai ter corante. Então, todos aqueles outros diluentes vai ter também, incluindo no óvulo, tá? Então, tanto no óvulo quanto no supositório são os mesmos. E aqui no líquido, a gente vai ter solvente, ele pode solubilizar ou não, né? Conservante, que pode ser um agente antimicrobiano para evitar que haja a proliferação microbiana, ou pode ter um agente antioxidante, né? Para evitar aquele oxígeno local. Então, muito conhecido por nós aí, a vitamina C, dentre outros que a gente vai ver também, tá? É importante, pessoal, o líquido ter corante, porque geralmente ele vai ter sabor. Então, dependendo do sabor, vai ter que ter uma cor característica para aquela situação, né? Para aceitação da criança e do adulto também, né? Mas principalmente da criança. Então, imagine aí uma criança que toma um paracetamol sabor morango, que a cor é verde. Então, aquilo ali ela não associa ao morango. Então, ali, o aceite daquele medicamento, ele já é reduzido, tá? Nós temos também flavorizantes e aromatizantes. Quando a gente fala em aroma, é diferente de flavor, professor? Não, né? Aí é, na verdade, o cheiro que as coisas vão ter, tá? Então, flavor e aromatizantes, eles são, nesse sentido aí, sinônimos. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Muitas vezes a gente conhece por um nome e a farmacotécnica, ela traz para nós nomes além daqueles já conhecidos. Bom? Temos também edulcorantes, que tem por função dar o sabor doce às coisas, e espessantes, né? Para deixar ali mais espessado. Então, transformando uma coisa que tivesse um aspecto de uma água para ali um aspecto mais de xarope, né? Para um aspecto mais de um mel, tá? Então, tem alguns xaropes no mercado que tem sabor mel. Então, ali ele já coloca um certo espessante para simular o mel. Por incrível que pareça, pessoal, isso faz uma diferença enorme no aceite. Então, tem um estudo aí, norte-americano, que os caras verificaram justamente isso, né? Fizeram aquele experimento do Chaves, né? O suco de laranja com cor de mamão e sabor de abacaxi, né? Ele pegou, por exemplo, um medicamento com sabor morango, botou a cor azul, viu que quando ele mudava assim, o aceite pelas crianças era menor. E quando as cores elas eram semelhantes, a cor e a textura era semelhante à fruta que eles estavam tomando ali, eles tinham uma aceitação melhor, né, daquele medicamento, tá? Então isso aí é realmente utilizado bastante em soluções. Eu não conheço, na verdade, solução que não tenha corante, né? Que vai ser transparente, né? A gente não toma um xarope transparente. Você perceba que todos eles têm um determinado corante. Cuidado com esses corantes, que muito deles podem precipitar alergia, né? Como a tartrazina, que é corante amarelo, presente na Coca-Cola, no refrigerante de laranja, tá? Entre outros. Claritinho. Como a Daiane tá falando aí. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Ó, aqui alguns exemplos de solvente, né, que pode ser utilizado em soluções. Ela pode ser uma solução alcoólica, tá? Então, um solvente pode ser etanol, ele pode ser propileno glicol, todos os outros aí. Ó. E eles podem ter também solventes orgânicos, tá? Como óleos vegetais e óleos minerais. Então, aí, ó, lipofílicos, dependendo de quem aí, do princípio ativo que você vai estar utilizando, tá? Observar, obviamente, a via de administração, tá? Porque quando você utiliza óleos vegetais como via de administração na oral, por exemplo, ali pode precipitar uma determinada diarreia, né? Então, isso aí é importante para o cuidado, né, farmacêutico com o paciente, tá bom? Atenção farmacêutica com o paciente. Aqui, ó, uma lista de exemplo de conservantes antimicrobianos. Então, etanol, ácido benzoico, ácido ascórbico, ácido sórdico,
Triclosan, muito utilizado. Esses conservantes aí, pessoal, eles matam bactérias. Professor, então quer dizer que isso aí mataria uma pseudomonas, mataria aí um proteus mirabilis, né? Presente na urina. Então quer dizer que se o cara pegar esse conservante aí e tomar ele, não tem infecção de garganta, não é assim, né, pessoal? Ele vai matar bactérias e outros micro-organismos inespecíficos, tá? Então são algumas bactérias de gênero inespecífico, não umas que são patogênicas. E aí só um antibiótico mesmo, tá bom? Então é interessante saber essa diferençazinha aí. Nós temos aí, ó, conservantes que são antioxidantes. Qual é o mecanismo de conservação dele? Ele evita que o produto ativo seja oxidado, fazendo com que ele mesmo se oxide, tá? Então a gente tem alguns exemplos aí, ó, como o ácido ascórbico, né, que é mais conhecido por nós como vitamina C, tá? Mas nós temos outros utilizados também. No mercado, os mais utilizados são esse BHA e BHT. Não precisa saber o nome bem direitinho dele. Então, por exemplo, esse BHA aí, ó, é o 2,3 terc-butil 4 hidroxianisol. Não precisa saber disso, tá? Só o BHA mesmo. BHT também, né? É a sigla para 2,6 de terc-butil para cresol. Também não precisa saber disso. Então, dentre eles aí, ó, o tocoferol também, muito utilizado, tá? Esse NDGA, o ácido de hidroxiguaniacético, não precisa você saber desses componentes, somente para deixar registrado que é importante saber a sigla, tá legal? E saber a diferença, né, da conservação do antioxidante para os antimicrobianos, em que os antioxidantes, eles se oxidam no lugar do princípio ativo. Então, aí, o princípio da conservação desses componentes, tá? Estou indo rápido, mas é porque é só mais tranquilo, né? Esse conhecimento já eu vou explicar bem direitinho algumas situações que requerem alguma atenção a mais da gente, tá? Olha só, quando a gente fala de corante, pessoal, esse corante ou ele é natural ou ele é sintético. Você percebe que, por exemplo, aquela mamona, né? Então, todo mundo que já viu a mamona vê que ela tem uma cor bem vermelha, forte, vermelho sangue. E dependendo da quantidade de água que você coloca ali, você vai tendo várias tonalidades do vermelho. Aquele corante ali é considerado um corante natural. Mas existem também os corantes sintéticos, né? Um corante que o cara queira que tenha uma cor específica. Então ali ele pode produzir aquele corante. Isso aí é registrado, né, pela legislação sanitária brasileira normalmente. Tá legal? Ó, como a gente falou anteriormente, né, o flavorizante e aromatizante, eles podem ser considerados sinônimos. E eles são responsáveis por conferir o quê? O odor, tá? O odor, o sabor ali, né, daquele produto. Então, tem uma tabelinha aí, por exemplo, que eu coloquei para vocês, de um sabor e uma coisa que corrigiria esse sabor. Então, ó, se a substância tiver um sabor amargo, como poderia ser corrigido isso? Com cacau, com menta, café, anis, maracujá. Se ele for, por exemplo, doce, ó, poderia corrigir com o quê? Com baunilha, fruta, tá? Pessoal, esse dado aí, ele é tomado, na verdade, emprestado, né, da culinária. Então, quando o cara faz farmacologia e farmacotécnica, ele puxa para si parte mesmo da culinária, né? Porque manipular o medicamento nada mais é do que você também cozinhar aquele produto, tá? Então, você pode corrigir esses sabores. Ó. Então, tem uma coisa ácida ali, né? Ele vai corrigir como? Com frutas cítricas. Vixe, é ácido, ele vai corrigir com frutas cítricas? Sim. Corrigir com frutas cítricas. Você não poderia botar uma coisa básica. Porque se você tem um ácido e bota algo que é ácido e bota algo que é básico, eles reagem entre si e produzem uma coisa que é sal, que é salgado. Então aí ó, já muda. Então, para corrigir o ácido, seria fruta cítrica. Isso aí, bem interessantezinho aí para vocês. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. Ó. Aqui a gente está falando em edulcorantes, né? Por mais que o nome aí tenha semelhança com a cor, o edulcorante ele não tem a finalidade de dar cor a um produto, ele tem a finalidade de dar o sabor doce, tá? Então tem alguns exemplos aí, ó, como a sacarose, o manitol, talmatina, tá legal? O xilitol. Então todas essas substâncias, dextrose, né, que é o açúcar, tá? A glicose. Então todos eles aí, ó, têm a função de edulcorar. Edulcorar o quê? É dar o sabor doce.
Lembra que isso aí já foi uma pergunta do show do milhão. O cara pergunta de R$1 milhão. O cara perguntou qual é a função do edulcorante. Aí tinha lá todas as opções e uma delas era da cor, né? Aí o cara foi pela indução, marcou e realmente perdeu tudo, né? E realmente era um dado bem específico, né? Edulcorar significa dar sabor doce, tá bom? Para um produto. A gente fala também, pessoal, de espessante, tá? Espessante também vamos ter lá onde, ó? Lá no... Acabei sendo no supositório, tá? Então, espessante também pode haver no supositório. Ele é responsável pelo quê? Ó? Da viscosidade, né, ao produto. Também pode ser utilizado. A goma xantana é a mais utilizada, tá? A metilcelulose, pectinas também são utilizadas. Espessana. Os espessantes eles são bem utilizados na culinária. Então, o cara quer fazer uma sopa ou quer fazer uma determinada sobremesa em que ele precise aumentar a viscosidade dele, ou seja, está muito líquido. O que ele vai utilizar? Geralmente goma xantana. Quem assistir Masterchef, né, aquele Rei de Sabor, muitas vezes dizem, pega goma xantana, não sei o quê, pega pectina, tá? Mas, né, ainda também dá um determinado espessante, dá sim, tá? Ele é da classe dos sorbitóis e da sacarose. Então, ele dá realmente uma encorpada, né, como chamam, tá bom? Então, aí você vê, né, qual é a finalidade desse adjuvante, tá? Existe, pessoal, aqui, ó, agora mais específico, tá? Ó, são os chamados isotonizantes. Esses isotonizantes, eles também são importantes na nossa alimentação. A gente toma isotônico. O que é o isotônico? Aquele Gatorade. Todo mundo já viu que o Gatorade, né? Existem aqueles vários outros também de marcas similares, que são de limão, de laranja. O nome daquele produto ali é isotônico. Por quê? Dentro dele existem minerais. Esses minerais vão equilibrar a pressão osmótica do nosso sistema fisiológico. Porque ali ele vai colocar cálcio, magnésio, potássio, zinco e vários outros componentes. Aquilo ali vai dar uma pressão normal ao nosso organismo. Então, por isso é chamado de iso, ou seja, igual. Tônus de força, então tornar igual à força que tinha antes. Então, quais são os utilizados? O ácido bórico, nitrato de sódio. Você percebe aí que são geralmente o quê? Sais, tá? Desculpa. Deixa eu pegar água aqui, pessoal. Um minuto. Pronto, voltei. Então, percebe, ó, que a maioria dos isotonizantes, eles são o quê? São sais, né? Que a parte catiônica vai ser a mais importante utilizada na isotonização, né? Na melhora da concentração desses sais. Tá legal? Travada aqui no slide. Pronto. Uns outros componentes utilizados também são os corretores de pH, né? A gente sabe que o pH, ou ele está no pH ácido, ou está no pH básico. E quando a gente fala em base, ela também pode ser chamada de álcali. Então, os álcalis, eles são, na verdade, bases. Então, quais são os acidificantes, né? Os corretores de pH? Ora, quando é que eu vou utilizar um acidificante? É quando eu tenho um pH básico e eu quero que esse pH básico se torne um pH ácido. Quem é que eu vou utilizar? O ácido fluorídrico, ácido cítrico. Percebe aí que a maioria deles é ácido. Só que esse último está dizendo assim, ó, fosfato monobásico, fosfato de sódio monobásico, tá? O que é que isso significa? Pessoal, ó, esse carinha aí, ele tem uma função, ó, escreva aí, tá? Que é importante. Seu caderno, puxa aí no bloco de notas.
O fosfato de sódio monobásico, ele tem uma função ácida, tá? Por quê? Devido à desprotonação dessa substância. Então, repetindo. Devido à desprotonação dessa substância, ele tem uma ação ácida, tá? Então, muito cuidado aí, ó, com o nome, tá? Tem umas pegadinhas aí que pode aparecer para você, tá legal? Os alcalinizantes, ó, são os hidróxidos, né? Geralmente é o Meu hidróxido. nome, Alves? Oi? Função ácida do quê? Pela função desprotonizante. Vou escrever aqui, ó. Desprotonação do fosfato de sódio monobásico. Então, devido a essa desprotonação, ou seja, a retirada de um próton, de um H+, ele é considerado um ácido. Ele tem a função de um ácido. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Beleza. Ó, então, alcalinizante, pessoal, você está fazendo o que com o pH? Está aumentando o pH, né? Saiba que o pH ele vai de 0 até 14. De 0 a 7, o pH é ácido. De 7 a 14, o pH é o que? Básico. Professor, e o pH 7 é o que? É um pH neutro. Pessoal, ó, o nosso sistema fisiológico tem um pH de 7,14. Então, nosso sangue ele tem um pH o que? Levemente básico, tá? A gente não pode, por exemplo, utilizar muitas soluções que são ou ácidas ou básicas e mudar esse pH, porque aí ele pode dar incondizente com a nossa vida, né? Gerando, por exemplo, ou uma acidose ou uma alcalose metabólica. Então, isso realmente acontece muito em pacientes que têm esses distúrbios de pH, tá? Além disso, pessoal, existe o que a gente chama de solução tampão. O que é uma solução tampão? Solução tampão é uma solução em que ela vai segurar o pH do meio. É muito utilizado em produtos cosméticos, por exemplo. Então, alguns produtos cosméticos, eles têm determinada solução tampão. O que é isso? Aquele shampoo, por exemplo, ele tem que ter um pH ácido, digamos pH 6. Aí acontece que há uma mistura, né? Ou quando vai fazer uma determinada escova, ou um produto que faça uma escova, ou determinado outro procedimento, que vai ter uma mudança daquele pH. A solução tampão é justamente uma solução que vai evitar essa mudança brusca de pH, vai segurar o pH, ou seja ácido, ou seja básico. E o que é que compõe essa solução tampão, professor? A solução tampão ela é proveniente do ácido mais o sal proveniente daquele ácido. Repetindo, o que é uma solução tampão? É um ácido mais um sal proveniente daquele ácido. Ou ele é uma base mais um sal proveniente daquela base. Repetir mais uma vez. Ó. Quando a gente tem a solução tampão, a gente tem o ácido e o seu sal. Tá? Então, é o ácido e o sal. E esse sal ele é proveniente do ácido que deu origem ou da base que deu origem, tá? Dessa forma, esse conjunto, esses dois, eles conseguem segurar o pH. Então, se o pH for ácido, quero fazer uma solução tampão. Como é que eu faço? Vou usar o ácido mais o sal proveniente daquele ácido. Se for um pH básico, eu quero usar uma solução tampão. Vou utilizar a base mais o sal proveniente daquela base. Beleza? Só um minuto. Voltemos. Aqui, pessoal, são alguns fatores que são condicionantes, tá? O que é isso aí? Ó? A gente não vai cobrar isso aí para vocês, não, tá? Porque até isso aí é equação do 5º grau. Então, é só para demonstrar o quê? Demonstrar que todos esses fatores, eles são calculáveis, tá? Quando a gente tem, por exemplo, uma determinada partícula dissolvida na água, eu tenho certeza que a Nath, hora dessa, cai uma lágrima nessas fórmulas. Mas não se preocupe. Quando aqui a gente tem as soluções,
até o tamanho das partículas que são dissolvidas nesse líquido, eles são calculados, tá? Para dizer se uma coisa é mais espessa do que a outra, se a velocidade de invase é maior do que a outra. Isso é importante onde? Em escala industrial, né? Quando o cara vai produzir vários produtos daquele, e também em escala monofaturada, porque cada produto também ele vai ser diferente do outro, sendo que eles têm que ter muita semelhança, beleza? Então aí é só mostrar uma formulazinha, mas eu acho que vocês nunca vão utilizar essa fórmula aí. Bom? Olha só. Aqui sim, ó, já é importante para nós, tá? O que é isso? Ó? Existe a máxima, pessoal, a máxima aqui, semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando um princípio ativo ele for hidrossolúvel, a minha solução, né? O meu solvente tem que ser o quê? Hidrossolúvel. Quando o meu princípio ativo ele for lipossolúvel, a minha solução tem que ser o quê? Lipossolúvel, tá? Então, gordura dissolve gordura, substâncias aquosas dissolvem substâncias aquosas. Nesse sentido aí, a gente percebe que até a Catarina me perguntou no começo, que algumas substâncias elas têm característica tanto lipofílica quanto hidrofílica. E essa balança que vai medir essas duas situações é justamente importante na produção de uma solução, né? E para a gente preparar isso, a gente vai lançar mão de algumas técnicas, como qual? A temperatura tem que ser controlada, o tamanho da partícula vai ter que ser controlado, a tamização do pó antes de suspender. Vocês não estavam me ouvindo, né? Estão me ouvindo agora? Estavam me ouvindo não, não era? Não, mas agora melhorou. Pronto, estava mudo aí. Ninguém falou nada. Achei estranho. Ó, então, pessoal, deixa eu repetir esse slide aqui. Pronto. E voltou. Ó, então, pessoal, a máxima aqui, o que é? Em suma, o que é que significa? Semelhante, dissolver semelhante. Quando você tiver um princípio ativo hidrofílico, você vai ter que utilizar um solvente hidrofílico. Quando você tiver um princípio ativo lipofílico, você vai ter que utilizar um solvente lipofílico, tá? Só que até a Catarina me perguntou uma coisa no começo. Professor, isso aqui é lipofílico ou hidrofílico, né? E a gente viu que algumas substâncias elas têm as características de serem tanto um pouco lipofílica quanto hidrofílica, dependendo da molécula que ela é. Então, esse jogo de equilíbrio ele é importante para escolha de um produto, né, de um solvente para utilizar na formulação de uma solução. E algumas técnicas elas são importantes para garantir que essa solução seja adequada, como, por exemplo, a temperatura, o tamanho da partícula, né, do pó que você vai suspender lá naquela solução, a tamização ela é importante também. Então, essas técnicas são importantes para o quê? Homogeneizar aquela substância para produzir uma solução o quê? Homogênea, tá? Olha aqui, ó. Alguns cuidados elas devem seguir, tá? Isso aqui é importante também até em processos seletivos, tá? Você sempre adiciona o soluto sobre o solvente. Como assim? Eu tenho lá a tigela d'água, aí na tigela d'água eu coloco o soluto. Eu nunca coloco o princípio ativo no vasilhame e vou completando com água. Eu nunca faço isso, tá, pessoal? Isso aí é até questão de eliminação em processo seletivo, a pessoa fazer isso. Tal. Você inicia sempre pela substância de menor solubilidade, tá? Preferencialmente dissolvida em solvente, onde seja mais solúvel. Como assim? Eu tenho um determinado soluto que eu vou dissolver. Eu vou começar a dissolver o produto que é menos solúvel. Por quê? Porque quanto mais ele permanece no local, mais solúvel eu vou conseguir fazer com que ele esteja. Então, se eu colocar o menos solúvel por último, eu não vou conseguir misturar bem a minha formulação, tá? Então, sempre coloco primeiro quem? Eu solubilizo quem primeiro? Quem é menos solúvel, tá legal? E eu só adiciono outro solúvel
tá? Quando o primeiro soluto já estiver dissolvido. Então, a gente, por exemplo, vai fazer um suco, né? O cara mistura várias coisas ao mesmo tempo, bota água e bate. Não é assim, tá, pessoal? Tem que ser passo a passo. Você vai dissolver primeiro um componente, depois dissolve o outro componente e assim por diante. E qual é a sequência de solução? Sempre do menos solúvel para o mais solúvel, tá? Sempre. Existe uma estratégia geral, ó. Por exemplo, aí, ó, quando você vai preparar essas soluções, tá? Então, é sempre adicionar o conservante antimicrobiano, tá? Se o ativo sofre oxidação, ó, você coloca agente antioxidante antes do ativo. Isso é até uma questão meio óbvia, né? Se aquele ativo, o princípio ativo, ele sofre uma oxidação, o que você vai evitar colocando o quê? Agente oxidante. Então, você tem que colocar o agente oxidante antes de todo o procedimento, para depois colocar ele. Porque se colocar ele antes, alguma quantidade dele já sofre oxidação. Então, é interessante você colocar o quê? O agente antioxidante antes. Beleza? Então, essas aí são algumas técnicas, né? Algumas estratégias que são gerais para a formulação de solução. Quais são os procedimentos, por exemplo, para se fazer, né, na preparação? Primeiro, o cara tritura, tamiza, extrai. Isso aí antes de dissolver, né, aquela quantidade ali de pó, né? Então, isso aí pode ser preliminar. Não confunde com as operações preliminares com as complementares, né? Porque depois de você dissolver, você pode ser que precise prensar, filtrar, decantar. Professor, o que é decantar? Decantar é deixar descansar para o precipitado ficar no fundo do recipiente e você conseguir remover, né, aquela quantidade que precipitou. Beleza? Então, isso aí, ó, pode ser complementar na produção de soluções, tá bom? Na isotonização, é importante o quê? As soluções nasais, oftálmicas e parenterais, né? Sabendo que isotonização é você colocar quantidades de, geralmente, sais em que eles vão deixar ali a quantidade tônica igual, tá? Esses ensaios aí, pessoal, eles são físicos e biológicos, porque tanto o cara vai verificar as concentrações, como ele vai fazer o ensaio biológico para ver se realmente tem função biológica ali no organismo, tá? Eu coloquei estudar a respeito desse módulo, mas ele é mais aprofundado. Você não precisa passar por esse aí, não. Beleza? Só mesmo para não esquecer. Procedimento de esterilização, pessoal, pode ser por duas formas, tá? O que é esterilizar, professor? É você matar todos os micro-organismos que tem na solução. E pode ser de duas formas. Ou por filtração em membrana, que a membrana é tão pequenininha que não permite passar nenhum micro-organismo. Ou por autoclavação, né? Uma máquina em que você coloca vapor d'água a pressão bem alta, tá aí 121 graus Celsius por 15 minutos, com pressão bem alta, e ele mata ali todos os micro-organismos, tá bom? E também a manutenção é sempre usar aí agentes que são conservantes, né, na solução. Que um procedimentozinho, ó, isso aí a gente vai fazer no laboratório, quando a gente estiver fazendo soluções, né? Eu acredito até que vocês já fizeram algumas soluções com o professor Yuri, né, de química, mas a gente pode fazer outras também na volta, tá? Produzir uma solução é bem tranquilo, que a gente tem que ter cuidado justamente nessas sequências que eu mostrei para vocês. Que essas sequências, elas vão garantir que aquela solução não seja só homogênica, como ela seja o quê? Estérica, né? Então, imagine ali que é uma solução oftálmica. Aquilo ali, pessoal, tem que ter esterilidade. Ela não pode ter nenhum micro-organismo dentro dela. Porque se tiver, contamina o local e, além disso, você tá, além de não servir o medicamento, você está ganhando ali uma infecção, né? Que pode ser até severa, a depender do micro-organismo. Já vi soluções que foram contaminadas por Shigella. Shigella causa shigelose, que é uma infecção muito grave, né? Da diarreia, febre a altíssimo grau, pode dar até colapso pulmonar e a pessoa pode vir a óbito, tá? Então isso aí pode acontecer no laboratório que não tem uma boa qualidade, né? Essas soluções, pessoal, elas são
classificadas quanto à clarificação. Clarificar significa tornar clara, ou seja, tornar homogênea ainda mais. É transformar ela translúcida. E pode ser por 4 formas. Pode ser a filtração através de um tecido. Pode ser por gravidade, por pressão ou por sucção. Essas 4 formas de filtração transformam a solução clarificada. Legal? Os adjuvantes utilizados aí na filtração, quem são? Carvão, caolín, o talco, óxido de manganês, de magnésio, no caso, desculpa, óxido de magnésio, polpa de papel, tá? Importantíssimo. Essa filtração aí, ela é dada por quê? Pela adsorção, tá legal? Não é a absorção, já falei várias vezes para vocês, ó. Adsorção, tá? Beleza, alguma dúvida aí? Tranquilo. Posso ir em frente? Aqui, pessoal, a gente vai começar a ver o que é uma solução micelar, tá? Já aqui, você vai entender o que é isso aqui, ó. Vou voltar aqui, passei aqui. O que é uma solução micelar? Muitas meninas, né, utilizam aquela chamada água micelar, caríssima, né? Tem algumas marcas que chegam a R$50, R$70 nas farmácias aí. Mas o que é água micelar? Quem é que pode me dizer e dizer para os homens, né? Para que serve, Daiane, Catarina, Janaína? O que serve aí? Para que serve a água micelar? Retirar a impureza do rosto. Retirar a impureza. Diz eles, né? Serve também para facilitar a remoção de maquiagem, né? Mas por que acontece isso? Pessoal, a água micelar, né? Como o nome está dizendo, ela é uma água que ela possui micelas. Professor, lógico, né? E o que são essas micelas? Essas micelas, pessoal, são como se fossem bolinhas de lipídio dentro da água. Então, quando a gente passa, né? A gente não, meninas vão tirar a maquiagem. Ou o homem também, quando faz limpeza de pele, serve também, tá? E bota aquilo ali no algodão e passa na pele, aquelas micelas que estão presentes ali, elas vão arrastar toda a parte gordurosa que está na sua pele, incluindo o quê? A maquiagem. Dependendo da composição dessa micela, a remoção dessa sujidade ou dessa maquiagem, ela é mais efetiva ou não. Professor, então quer dizer que se eu aumentar mais ainda a quantidade de lipídio nessa micela, vai remover mais a maquiagem? Vai. O problema é que também vai deixar a sua pele o quê? Mais oleosa. Então, a mensuração dessa quantidade, ela tem que ser o quê? Importante. Tem que ser bastante estudada para que ela tanto remova a sujidade, mas não deixe também a sua pele o quê? Muito oleosa. Legal? Era basicamente um demaquilante bifásico? Sim, basicamente um demaquilante bifásico, tá? Mas ele tem uma maior propriedade. É como se fosse ali um detergente incluído dentro de um veículo de água, tá? E não agride a pele, né? Porque a micela que tem ali, ela é mais, como é que eu posso dizer, orgânica. E assim, dentro dessas micelas, pessoal, algumas águas micelares, elas têm produto dentro dessa micela. Porque a micela, você entende como uma bolinha dentro da água, né? E o cara pode colocar algumas substâncias dentro dessa micela para favorecer essa retirada, tanto de sujidade quanto de maquiagem. Legal? Tranquilo? Então, a solução aí também pode ser, né, um efeito tópico, tá? Então, realmente, ela funciona, tá? Super valorizado, obviamente, né? Porque R$70 na água micelar de 100 ml eu acho cruel. Mas, enfim. Mas para medicamento? Também, mesma coisa. Para medicamento, assim, aí você entende, digamos, o valor agregado, né? Porque é um veículo de administração de fármaco muito, digamos assim, tecnológico, né? Realmente. Isso, mas não de preço, de uso. Sim, também. Absorve perfeitamente, tá? E a proteção, né, dentro da micela do medicamento, tá bom?
Lembrando que sempre a máxima tem que ser respeitada, semelhante dissolve semelhante. A parte lipídica dentro do lipídio e a parte hidrofílica dentro da água, tá? Aqui, pessoal, só alguns exemplos de agitadores de soluções, porque algumas são muito difíceis de você agitar. Então, você botar uma colherzinha ali, você nunca dissolveria. Então, precisa mesmo de agitadores mecânicos e industriais para fazer esse efeito. Aqui um exemplozinho, ó, de filtro, né? A gente conhece esse da esquerda de baixo, que é parecido com aquele filtro antigo de filtro, né? Filtro de filtro, é ótimo, né? Aqueles filtros que a gente tinha em casa, né? Geralmente de vó antiga que tinha esses filtros. E eles são utilizados ainda, né? Na produção de soluções. Existem filtros mais modernos, né? A gente viu também que tem os filtros a vácuo, tem a pressão, tá? A gravidade. Eles são utilizados também e são mais modernos por isso, tá? Quando a gente produz essas soluções, a gente tem que fazer o quê? O invase delas. E esse invase segue por 3 princípios. Ou por gravidade. Como é que é a gravidade, pessoal? Professor? A parte de cima da máquina produz a solução e pela gravidade ela fica pingando embaixo, tá? Aí sim tem esse invase. Ou a vácuo. A gente sabe que quando a gente produz o vácuo de algo, tende a puxar o restante para aquela região. Professor, não entendi. Pessoal, vamos fazer o seguinte experimento. A gente abre a geladeira e fecha imediatamente. E na mesma hora tenta abrir. É fácil abrir a geladeira ou é mais difícil abrir a geladeira? Mais difícil. Mais difícil. Por que é mais difícil? Quando a gente abre a geladeira, parte daquele ar que estava gelado, ele sai da geladeira. Dessa forma, a pressão dentro da geladeira diminui, gerando ali um pequeno vácuo. Então, quando a gente puxa a porta da geladeira, a gente não consegue, porque lá dentro a pressão está diferente do que está lá de fora. Então, tem que esperar um momento para as pressões equilibrarem para você poder abrir. Da mesma forma, é como acontece no invase. Então, o cara quer roubar, por exemplo, o gasolina de um carro. O cara bota uma mangueira no tanque e suga, né? Quando ele suga, ele gera um determinado vácuo naquela mangueira. Então, esse vácuo ele vai puxar justamente a gasolina, né, para outro recipiente. No invase de soluções é da mesma forma, né, quando é por vácuo. Ou por pistão, né? Por pistão é justamente mecânico. É uma parte da máquina que empurra o líquido para dentro do frasco, tá? Então aí é puramente mecânico, tá? Existem também as embalagens que são utilizadas. 3 tipos de embalagens são utilizadas em soluções. Ou ela vai ser de vidro, ou vai ser plástico, ou ela vai ser elastômero. Essa é importante por nós. Para quê? Ó? Elastômero, pessoal, ela é tanto resistente quanto o plástico, mas ela tem também as características do vidro. Então aí, ó, ele protege tanto do medicamento de queda, como de choques mecânicos, mas principalmente de efeitos físicos, como o que, professor? A temperatura, a luz solar, tá? Então, isso aí, ó, é importante na preparação de solução. Proteger, né, o material dos efeitos físicos, tá? Por fim, né, galera, como sempre, a gente tem que avaliar a qualidade do produto. E quais são os aspectos avaliados em solução para o produto? Primeiro, o volume médio, como a gente viu lá em comprimidos, em supositórios, em óvulo, a gente mediu o quê? O peso médio, né? Então, cada comprimido ali tinha um peso. Então, imagine que fossem de 20 gramas. Então, tinha um peso médio, né? Variava um pouquinho, 22, 18. Aqui, como é líquido, a gente vai avaliar o quê? O volume médio. Então, é 10 ml. Opa, mas saiu 9 ml, 11,5 ml. Então, pessoal, isso aí pode mudar. Eu vi uma vez, né? Um cara comprou um vidro de ômega 3. Aí tinha assim, lá 100 cápsulas. Aí ele abriu e contou as 100 cápsulas. E realmente ele tinha o quê? As 100 cápsulas. Porque em quantidade, tem que ter a quantidade que está dizendo no produto, né? Você não pode comprar 100 cápsulas no produto e vir só 99. Não pode. Mas se ele fosse pesar aquilo ali,
cada cápsula não tinha mesmo peso que a outra, né? Porque quando a gente trabalha nessa situação, a gente tem que ver o que? O peso médio, tá bom? Aí, por lei, é assegurada uma determinada variação, tá? Então, aqui, como é líquido, a gente varia o quê? O volume. Também a gente vai averiguar o quê? A densidade, tá? Lembrando que a densidade é a massa sobre o volume. Massa sobre o volume. Então, isso aí é importante para nós, tá? Em soluções, a gente também averigua a viscosidade, né? Se ele é mais líquido, se ele é mais espesso. Lembrando dos agentes espessantes. Em solução também é importante a limpidez, é a cor da solução. O aspecto microbiológico, porque no líquido propicia a proliferação microbiana. O teor do princípio ativo sempre é utilizado em qualquer forma farmacêutica. Só que aqui a gente vê um novo caso, que é a isotonia, né? Que é a concentração daquelas substâncias dentro da solução. Então é importante também, que é verificado através de máquina, assim como o pH, né? Se o pH é ácido, se o pH é básico. E o odor, sabor, esse é utilizado pelo meio mesmo organoléptico do próprio técnico para verificar se tem algum problema na formulação. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então aí, ó, a gente conseguiu, deixa eu ver aqui, a gente conseguiu realmente dar líquido, era pouco, né? No final aqui, falta 5 minutos aqui, mas foi a conta. Não é muito difícil o líquido, mas tem um conteúdo vasto, a gente vê, são 33 slides, mas tem toda a parte de líquido. Então, na próxima aula, a gente consegue terminar quarta-feira mesmo, a parte de semissólido. Então, a gente vai ver creme e géis, creme, pomada e gel, e como eles adentram, né, no sistema da pele, tá? Então, a gente vai dar um pouquinho de pele, né? Epiderme, derme, hipoderme, camada queratinosa e todas as funcionalidades. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo essa aulinha. Quem não mandou o trabalho, mande até quarta-feira o trabalho, que é importante, vai valer aí uma boa pontuação, tá? Porque a prova tem muito conteúdo. Pode ser até a substituição de uma questão aberta aí, que você não precisa fazer esse ponto. Tá? Então, mande até quarta-feira pelo site. Ajudem os colegas que não sabem mandar a mandar, tá? Eu não tenho como receber por e-mail, pelo chat, e fica difícil organizar, porque tem muitos outros trabalhos que eu corrijo. Então, mande pelo Teams mesmo, né? Pela tarefa. Sempre em tarefas e tem lá enviar trabalho. Ou no Word ou em PDF, vai dar certo. Beleza, galera? Tranquilo. Alguma dúvida, questionamento? Foi um prazer aqui, como sempre, estar com vocês, tá? Estou sempre à disposição aí de vocês. Logo, logo nos veremos. Abraço a todos. Beijão no coração. Cheiro e tchau. Até quarta, hein? Não falo.